É uma grande alegria estar com você nesta manhã e nosso desejo é que vocês sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Quem recebe a bênção, diga amém. Eu quero começar com uma oração, então eu vou orar e eu peço que vocês, no seu coração, orem junto comigo. Não precisa repetir, mas considere essa oração e nós vamos oferecer essa oração a Deus e todos vocês se unam a mim em fé. Senhor Jesus, nós queremos te convidar a estar presente conosco nesta manhã. Vamos agora ouvir a tua palavra e pedimos que tu fales conosco. Tu conheces toda a nossa situação, quer estejamos bem, quer estejamos mal, quer estejamos tristes ou alegres, em depressão ou em euforia, não importa a nossa condição, o que importa é que nós queremos te convidar a falar conosco. E nós precisamos do teu falar. O teu falar nos salva, a tua obra na cruz nos salvou de nossos pecados. E te convidamos, Senhor, a falar conosco pessoalmente. Pedimos que para que teu Espírito seja abundante nesta manhã e alcance cada um dos nossos corações. Hoje, nós queremos abrir nosso coração a ti. Não importa como foi ontem, não importa como foi semana passada, não importa se nós estamos hoje aparentemente fechados, abra o nosso coração para ouvir a tua palavra. Em teu nome nós abençoamos todos os convidados, todos os irmãos que estão aqui e te agradecemos, Jesus. Se você está aqui é porque alguém te convidou. E se alguém te convidou é porque você é importante para essa pessoa e principalmente você é importante para Deus. Além disso, a pessoa que te convidou te considera muito e te ama tanto que quer compartilhar com você o que ela tem de melhor e de mais precioso. Ué, o que será que é? O que nós temos de melhor e de mais precioso? A vida de Jesus Cristo e o relacionamento que nós temos com Deus. E por que eu digo relacionamento? No Brasil, eu creio que a maioria das pessoas, se não creem em Deus, tem pelo menos uma empatia com Deus. Ou, no mínimo, uma consciência de Deus, quer seja alguém que crê em Deus ou não. Mas um relacionamento vai além disso. Eu escuto falar sobre muitos homens e muitas mulheres famosas. Eu leio sobre eles no noticiário, eu até sigo alguns deles no Instagram, eu leio aquilo que eles falam, mas eu não posso dizer que tenho um relacionamento com eles. Da mesma maneira, nós podemos ouvir falar sobre Jesus Cristo. De vez em quando, alguém pode chegar e falar alguma coisa sobre a Bíblia, ou até mesmo fazer uma oração. Mas o que define o nosso destino eterno não é ouvir falar sobre Jesus. Não é nem ser simpático ou empático em relação às pessoas que creem em Jesus. O que muda o nosso destino eterno é nós mesmos termos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E nesta manhã nós queremos compartilhar com vocês a experiência desse relacionamento com Deus e com a sua palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia. Não é a palavra dos homens que leem a Bíblia e comentam alguma coisa, mesmo que isso nos ajude espiritualmente. Mas a palavra de Deus está escrita na Bíblia. E nós cremos, como cristãos, que a Bíblia é a base da nossa fé. É a base objetiva da nossa fé. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, como seres humanos, eu e você nos parecemos com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou cada um de nós com uma capacidade de ouvir, uma capacidade de falar, uma capacidade de ver, uma capacidade de sentir, de cheirar. Mas eu vou me ater hoje à nossa capacidade de ouvir e de falar. Eu quero contar uma historinha bem simples para explicar um pouquinho sobre como nós aprendemos ao longo do tempo
a entender aquilo que nós ouvimos e a expressar aquilo que nós vemos. Ontem, lá em casa, quando eu fui encher a piscina, eu vi que a conexão da mangueira estava quebrada. E aí, quando está quebrada, você não consegue rosquear direito na torneira e vaza tudo. Eu tentei, pra ser sincero, uns 10 minutos. Como eu sou alguém perseverante, eu tentei rosquear umas 30 vezes, aí eu desisti. Falei, não, eu preciso trocar essa conexão. E aí meus filhos estavam acordados, estavam brincando ali. Eu perguntei para eles, vocês querem ir comigo lá comprar umas coisas da piscina? E aí eles prontamente falaram, quero ir com você, papai. Minha esposa acho que deu graças a Deus, porque ela poderia ter pelo menos uns 40 minutos de sossego lá em casa, né? Então, quando a gente sai de casa, não sei o que ela faz lá, mas ela deve ter uma paz no coração que ela deve valorizar. Aí eu peguei os dois, botei no carro, e aí eu fui na loja comprar. Aí chegando na loja, falei para eles, olha, o papai vai lá comprar, vocês ficam na loja, mas não mexem em nada, fica pertinho do papai. Eu não sei a experiência de vocês, mas meus filhos, quando vão na loja, eles querem mexer em tudo e quase destroem a loja. Então eu dei uma instrução direta para eles, fica perto do papai, não mexe em nada. Como se adiantasse, né? Mas, entramos na loja, aí eu interagi com o vendedor para comprar o conector, e eles foram bem comportados. Graças a Deus não quebraram nada, tocaram algumas coisas, mas nada aconteceu de grave. E aí depois eu passei na farmácia, comprei umas coisas, comprei a pilha de um brinquedo que o Natanael queria. Na verdade, o Natanael não foi por causa da loja, foi por causa da pilha que ele queria para botar no brinquedo dele, né? E aí voltei para casa, e eu fui arrumar a mangueira, chamei meu filho para acompanhar, que eu gosto de ensinar para ele como é que arruma as coisas, e a Raquel estava por perto, mas não deu muita bola para o que eu estava fazendo. E arrumei lá a mangueira e esqueci do assunto. Aí no final da tarde, a Mariana perguntou para a Raquel, minha filha, de 4 anos, como é que foi o dia? E ela falou, olha, hoje eu fui com o papai na loja, e tinha um monte de coisa na loja, para ele arrumar as coisas. A minha esposa perguntou para minha filha, e o que o papai disse para o moço da loja? Aí eu fiquei curioso, fiquei pensando, o que será que ela vai falar? Aí eu esperei a responder e ela demorou. Ela não respondeu prontamente o que eu falei para o moço da loja. Aí minha esposa perguntou, não, mas fala para mim o que o papai falou para o moço da loja. Eu não sei contar vocês, mas eu tenho uma certa expectativa de que os meus filhos são gênios, ou pelo menos que eles sejam mais inteligentes do que eu. Então, quem sabe a resposta dela não mostraria que ela tinha uma inteligência fora de série. Eles não são gênios, tá, irmãos? Só para vocês entenderem, eu já comprovei isso, a não ser que tenha uma coisa que eu não tenha enxergado. Eu pensei, será que ela vai falar no detalhe o que eu falei? Aí ela respondeu para a Mariana, o papai falou para o moço, me dá uma coisa aí, e ele deu. É o entendimento de uma criança. Eu acho que eu tinha expectativa que ela falasse, o papai solicitou um conector de 3/4, uma braçadeira para poder arrumar a mangueira, para não ter vazamento ao encher a piscina. Mas ela não falou isso. Ela falou, o papai pediu uma coisa para o moço e ele deu. Nós aprendemos, como crianças, a ouvir, a interpretar o que nós ouvimos e a falar. E conforme nós crescemos em nossa experiência humana, a gente aperfeiçoa a nossa capacidade de ouvir, de entender e de falar. Se daqui a 20 anos a minha filha for responder a pergunta da mesma maneira, eu teria uma preocupação. Mas, para uma criança de 4 anos, foi uma resposta perfeitamente coerente com a maturidade dela. Deus nos criou com uma capacidade de entendimento. Porque Deus quer se comunicar com você. E Deus quer se comunicar comigo. E Ele deixou a Bíblia para se comunicar conosco. E Ele se tornou o Espírito que habita dentro de nós para todos aqueles que creem em Jesus, para também falar conosco. Como nós estamos captando a mensagem de Deus? Será que nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco? A primeira coisa, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos estar presente
junto a irmãos e irmãs da igreja que possam nos ajudar também a entender o que Deus fala conosco. Mas principalmente nós temos que ter um relacionamento pessoal com Jesus, que é Deus. Então eu queria falar um pouco sobre qual que é referência para a nossa vida. Quem estamos ouvindo hoje para viver nossa vida? Eu digo uma coisa, queridos convidados. Hoje, o que está acontecendo no mundo é que existe uma força muito forte para tirar a Bíblia como referência para a nossa vida. A Bíblia está sendo gradativamente, mas até rapidamente, retirada como a nossa referência. Tanto que, conversando com pessoas mais antigas, eles lembram dos valores e princípios que haviam nas famílias há 30, 40 anos atrás. Eles sumiram. Hoje em dia, a nova geração não tem mais esses valores, porque existem hoje forças espirituais malignas que estão tirando a Bíblia como nossa referência. Mas nesta manhã, eu tenho a intenção diante de Deus de fazer vocês perceberem a importância da Bíblia em nossa vida. Eu quero abrir em um versículo de 2 Timóteo 3, versículo 16, que fala sobre o que é a Bíblia, o que ela nos traz. Ele diz o seguinte: toda a Escritura, a palavra escrita, que é a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é como se fosse o manual do ser humano. Você quer saber como Deus te criou e para que Deus te criou e como você funciona? A resposta está na Bíblia. A Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós aprendemos com as Escrituras o caminho para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, não adianta só ler a Bíblia. Nós temos que ter fé, crer na Bíblia. Eu leio muitos livros. Alguns de vocês talvez leiam bastante também. E você pode escolher se você acredita no que você lê ou se você não acredita no que você lê. A Bíblia é o livro que Deus nos deixou para transmitir a vontade do seu coração. Ao ler a Bíblia, não adianta apenas ler como qualquer outro livro, ou apenas para acumular um certo conhecimento sobre Jesus ou sobre Deus. A diferença que faz para a nossa vida, em relação ao nosso destino eterno, em relação à nossa vida espiritual, é se nós lemos e se nós cremos naquilo que nós lemos. Isso é fé. A fé não vem de nós, a fé vem de Deus. E tem um versículo em João, capítulo 20, no versículo 30 a 31, que fala sobre o escritor de João, que era João, dizendo: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos sinais enquanto esteve aqui na terra, e muitos não foram escritos, mas alguns feitos de Jesus foram escritos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia inteira tem como referência transmitir a nós, homens, que Jesus é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós precisamos crer no nome de Jesus, como cantamos no hino, para receber a salvação. É uma questão de crer. A questão de crer é se nós usamos aquilo como algo que vai mudar a nossa vida ou não. Mateus 4,4, Mateus é o primeiro evangelho, também fala sobre uma passagem que Jesus foi tentado por Satanás, pelo diabo no deserto. E o próprio Jesus falou, no versículo 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos duas vidas, uma vida física, para simplificar, tá? E uma vida espiritual.
Para a vida física, tenho certeza de que todos vocês sabem a importância de comer pão. Ou para aqueles que não podem comer glúten, pão sem glúten. Mas o importante é sabermos que nós precisamos de alimento para nós sobrevivermos e para nós vivermos. Quem não se alimenta, se enfraquece. Todos, pelo menos, comem alguma coisa. Alguns no café da manhã, outros no almoço, mas geralmente uma pessoa come de 2 a 3 vezes por dia, porque sabe que se ela não comer, ela vai ter fraqueza, ela vai morrer. Transferindo para a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus que nos alimenta. E aí você pode perguntar, por que eu estou morto espiritualmente? Ou por que eu estou fraco espiritualmente? Pode ser por falta de alimentação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí não é só ler, mas é praticar. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Nosso coração tem maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deus fala conosco. E Deus quer implantar em nosso coração a sua palavra. Aqui é uma questão de fé. A palavra de Deus colocada em nosso coração é poderosa para salvar a nossa alma. Isso é fé. Crer que a palavra de Deus pode salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Não adianta nós só ouvirmos. Nós podemos falar, eu já sei muita coisa sobre a Bíblia. Beleza. Você pratica? Ou isso é só conhecimento para você dizer que você sabe? Você pode observar um pão, observar arroz, o feijão, você pode ser um grande especialista em relação às especificações técnicas de um grão, mas se você não comer o grão, você morre de fome. Tem alguns aqui que são produtores rurais, que conhecem bastante sobre como um grão é produzido, tem todo um cuidado no solo, no manejo. Mas não adianta o produtor rural saber tudo sobre produzir o grão, mas não se alimenta do grão. Nós precisamos não apenas conhecer sobre a Bíblia, mas nos alimentar da Bíblia e crer na Bíblia como a palavra que nos salva. Isso é fé. O que mais é importante nós entendermos? Eu vou falar sobre 3 aspectos sobre a nossa vida, no qual a Bíblia nos ajuda. Salmo, capítulo 1, versículo 1. O Salmo é bem conhecido, na verdade. A maioria conhece Salmo 90, ou mesmo Salmo 1. Mas eu vou ler para vocês, eu quero que vocês leiam comigo, mas com uma atitude de crer. Combinado? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso não é maravilhoso? Eu quero ser esse homem, bem sucedido, nesse tempo de seca, de incêndios, de falta de chuva. Quem não quer ser uma árvore plantada junto à corrente de águas? O que mais falta hoje em dia é água, na verdade. Mas aqui eu quero falar espiritualmente. Nos incêndios que acontecem na sua vida, quando tem uma seca espiritual, onde você está plantado? Se você medita e tem prazer na lei de Deus, você é como uma árvore plantada junto às águas. E no devido tempo você vai dar o seu fruto. E a sua folha não vai murchar. E tudo que você fizer será bem sucedido. Isso é fé ao praticar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus nos dá direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem nunca teve dúvidas em relação a que caminho tomar? Eu já tive e continuo tendo. Mas o Senhor, na sua palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Não é só receber a palavra de Deus, mas é receber revelação sobre a palavra de Deus. O que ela significa para mim, o que significa para você, o que vai mudar na minha vida, o que vai mudar na sua vida. Isso é prático. E Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Se você não quer ser dominado pela iniquidade e pelo pecado, firme os teus passos na palavra de Deus. Essa é uma verdade muito importante. E o último item que eu queria comentar sobre como a palavra de Deus muda a nossa vida é em Romanos 15, 4. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo que foi escrito na Bíblia, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, existe paciência, existe consolação nas Escrituras. Quem aqui quer ter esperança, diga, eu quero ter esperança. Na Bíblia você encontra esperança. Na Bíblia você encontra consolação. Na Bíblia você encontra paciência. Sabe aquela paciência que você não tem? Sabe aquela angústia que você não consegue resolver? A Bíblia traz essa paciência e essa consolação. E baseado nesse contexto, eu queria ver junto com vocês uma história que está registrada nos Evangelhos, na Bíblia, que pode mudar a nossa vida. Se vocês lerem essa passagem e crerem na palavra, essa passagem pode salvar a tua alma. Vocês creem que a Bíblia, ao crer nela, pode mudar a sua vida? É a nossa escolha. Que é uma passagem até conhecida, que está em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. Eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou ler a passagem inteira. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Ao invés de ir versículo a versículo, eu vou ler inteira a passagem, depois nós vamos entender junto o que está escrito nessa passagem, tá bom? Lucas 5, 17 a 26. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando. Quem? Jesus. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Essa é uma passagem até curta, mas tem um grande significado espiritual, prático para a minha vida e para a sua vida. Jesus estava ali em casa. Aqui os estudiosos da Bíblia dizem que pode ter sido a casa de Simão Pedro, no qual Jesus estava, ou pode ser mesmo a casa dele, porque depois dele sair de Nazaré, ele habitou um tempo em Cafarnaum, de onde ele também pregava, e dali ele saía para poder fazer a sua missão. E aqui diz que tinham fariseus e mestres da lei. E o que acontece? Alguns homens
trouxeram um paralítico. Essa passagem também está em Marcos 2, de 1 a 10, e em Mateus 9, de 1 a 8. E nas passagens nós vemos que a casa estava tão cheia que tinha gente saindo pela porta. Não tinha como chegar em Jesus, porque tinha tanta gente para ouvir Jesus falar, que era impossível acessá-lo fisicamente. Você imagina. Só que esses homens que estavam levando um paralítico tiveram a intenção de levá-los a Jesus. A Bíblia diz que eram 4 homens, de maneira prática, um para cada canto da maca. Já tentaram levar alguém numa maca? Eu já. Quanto mais gente, melhor. Se tiver um só, é difícil. 2 até que dá, mas 4 dá para levar com segurança. Eu quero dizer uma coisa para você que foi convidado hoje. Tem pessoas que se preocupam com você e querem te levar a Jesus. E estão dispostos até a carregar a sua maca para que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. E eu digo mais, não é apenas uma pessoa, mas podem ter 2, 3, até 4 pessoas que te amam e estão batalhando para que você seja salvo. Estes homens queriam de todo jeito levar esse paralítico a Jesus. O paralítico não tinha como chegar a Jesus sozinho. Ele era paralítico, não conseguia andar. Mas haviam 4 homens que ajudaram esse paralítico a chegar a Jesus. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Subiram no telhado. Eu não sei se a casa em que Jesus estava era desse tamanho aqui, mas olhem para o telhado, vocês, olhem agora para o telhado. Você imagina, né? Os caras subindo aqui, tirando as telhas e baixando uma maca até encontrar Jesus. Isso é uma coisa muito importante para mostrar o coração daqueles que estavam tentando levar o paralítico para ser curado. Mas uma coisa, o paralítico, se não quisesse ver Jesus, não aceitaria ser levado. O paralítico também queria encontrar com Jesus. Hoje, existem amigos seus que te amam, que querem que você se encontre com Jesus. E você precisa também ter um coração de se encontrar com Jesus. E aí, baixaram a maca. E o que aconteceu? Jesus falou, por causa da fé daqueles que estavam levando aquele homem, ele falou para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se vocês conseguem entender, em termos espirituais, o que isso quer dizer. Mas a paralisia é uma incapacidade de se movimentar. Você não consegue andar, você não consegue se mexer, você até quer se mexer, mas não consegue. É muito frustrante, é doloroso, é angustiante. Principalmente para alguém que já teve uma capacidade de se movimentar e perdeu, isso também é muito doloroso. A paralisia espiritual é gerada pelos pecados. Por que Jesus falou, primeiro, os teus pecados estão perdoados? Porque nessa situação do paralítico, a paralisia dele era por causa dos seus pecados. Quando eu falei no começo da palavra de que hoje a Bíblia está sendo retirada como referência da humanidade, isso também quer dizer que hoje o conceito de pecado também está sendo tirado da humanidade. As pessoas estão perdendo a noção de que existe pecado, existem ações em nosso coração, existem atitudes que ofendem a Deus, existem atitudes que fazem uma separação entre nós e Deus. Deus nos deixou no espírito nosso, que é a parte mais interior que Deus criou, para contatá-lo, algo chamado consciência. Você sabe quando você faz algo errado. Se você roubar, pelo menos da primeira vez que você rouba, você sente que algo está errado. Se você mentir, você sabe que você mentiu. Talvez você escolha ignorar o sentimento e continuar mentindo, até que você se torne um mentiroso. E aí você acaba ignorando a sua consciência. Mas da primeira vez que você mentiu,
você sente algo está errado. Da primeira vez que você roubou, você sente que está errado. Alguns matam. Da primeira vez, você sabe que está errado. Deus deixou em nós a consciência por amor a nós, porque Deus tem a sua justiça. Então hoje, o que acontece na sociedade atual, em que existe uma força espiritual maligna, é que essa força está tirando a referência do que é pecado. Hoje, tudo pode. Contanto que te faça feliz, vá em frente. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus quer que nós sejamos felizes, mas não é isso que a Bíblia ensina. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Então, eu quero entrar um pouquinho em relação a o que são os pecados, de maneira prática. Vamos abrir agora em Mateus 1, 21 a 23. Jesus veio à Terra para salvar a nós de nossos pecados. Essa é uma grande realidade espiritual e nós precisamos crer nisso. Ele dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só. Salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, que é Jesus, é Deus comigo e com você. Mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24, fala que todos pecaram. Ué, eu também pequei? Sim, você pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No mesmo livro de Romanos, fala algo muito importante. Romanos 6, 12 a 13 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Existe em nós, em nosso corpo, uma paixão. É a nossa carne, que nos leva a ter todo tipo de desejo. Mas o pecado hoje pode nos escravizar, a ponto de paralisar a nossa vida espiritual, porque nós não temos mais comunhão com Deus, porque Deus é justo, e Ele não pode ter parte no nosso pecado. É por isso que Jesus veio para morrer por cada um de nós. Por que Jesus veio para morrer por você? Porque eu e você somos injustos, e só Ele é justo. Essa é uma grande realidade do Evangelho. E hoje em dia, queridos convidados, queridos irmãos, existe uma certa tendência de se pregar o Evangelho agradável ao que nós queremos ouvir. E a palavra de Deus é agradável, mas a palavra de Deus também trata dos nossos pecados e trata da condição do nosso coração. E mais importante, falar aquilo que nós queremos ouvir é falar aquilo que Deus precisa falar conosco. Porque Deus nos ama e quer nos salvar de nossos pecados. Agora, o que são pecados? Eu vou citar exemplos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A falta de fé, não crer no Senhor Jesus, não crer em Deus, é um pecado, porque nos afasta de Deus. Sempre que Deus fala com você, você pode escolher: eu vou crer na palavra de Deus ou eu vou ignorar a palavra de Deus. E quando nós ignoramos a palavra de Deus, nos afastamos do Deus vivo. Isso gera paralisia espiritual. Você não consegue se mexer espiritualmente, você está morto espiritualmente, você sente uma angústia que você não consegue superar. Isso é falta de Deus em sua vida, é a falta da vida de Jesus Cristo em sua vida, mas porque você está paralisado pelos seus pecados. E um dos grandes pecados é a nossa incredulidade. Deus deu para nós a escolha. Nós podemos escolher obedecê-lo, podemos escolher também ignorá-lo,
Deus quer que todos nós cremos nele, mas depende também de nós cremos nele. E como nós podemos crer se ninguém prega? Por isso que nesta manhã, pelo cuidado de Deus em sua vida, Ele está permitindo que você escute a palavra dele para te dar uma oportunidade de crer na palavra dele e de crer nele e de crer que ele quer te salvar dos seus pecados para você sair da sua paralisia espiritual. Tem uma outra porção em Gálatas 5, 19 a 24, que fala sobre as obras da carne, ou seja, o que está em nossa carne, nosso corpo físico, dominado pela natureza pecaminosa que nos leva a fazer coisas que não estão de acordo com o que Deus estabeleceu. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria é substituir Deus por outras coisas em nossa vida. Nós adoramos outras coisas além de Deus e fora de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser nossos sonhos, pode ser até coisas lícitas, mas substituem Deus. E a questão de prostituição e impureza são os pecados sexuais, que começam em nosso coração, mas nos leva a pecar contra a nossa esposa, contra o nosso marido. É cultivar em nós desejos e práticas sexuais fora do que Deus estabeleceu, que é o casamento. Isso é muito comum, principalmente hoje em dia. Depois de idolatria, ele fala feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Quem aqui nunca sentiu ciúmes? Quem aqui nunca discutiu com outro? Quem aqui nunca ficou irritado, irado com outro? Iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. A inveja é uma obra da carne, é pecado. Bebedice, esse é um que pega muita gente, né? Eu quero esquecer da vida, eu vou beber. Aí tenta encontrar na bebida um escape para a realidade de vazio que o ser humano sente. E muitos morrem na bebida, como alcoólatras. E se Deus não tiver misericórdia, acabam com a vida por meio do álcool. Glutonarias é comer sem parar. Você come, até explodir. E coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aí, Davi, você está falando de um monte de coisa negativa, mas e a contrapartida? O que nós temos se nós não temos uma vida escravizada pelo pecado? E aí nós temos o versículo seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, um longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Cristo morreu na cruz por nós, Ele crucificou todos os nossos pecados com as suas paixões e concupiscências. Existe uma vida em Deus que é uma vida de amor, de paz, de longanimidade, de mansidão, domínio próprio. Quando nós cremos em Jesus, essa vida muda a nossa vida. Nós ainda sofremos tentações, mas nós conseguimos vencer as tentações pelo poder da vida de Deus dentro de nós. Mas existem pecados que nos separam de Deus e nos paralisam. Colossenses 3, de 5 a 10, fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Aqui ele é um pouquinho mais sucinto, mas fala prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Você ter avareza, você amar o dinheiro, querer sempre tirar vantagem sobre os outros para encher teu bolso de dinheiro, mas de maneira ilícita, isso também é pecado. Roubar é pecado. É só olhar para os 10 mandamentos que retratam o que Deus tem no seu coração, que é a idolatria, pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Presta atenção. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Linguagem obscena do vosso falar.
Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Alguém precisa ensinar uma criança a não mentir? Ela mente sozinha, não mente? Quer dizer, alguém precisa ensinar uma criança a mentir? Vocês que são pais, vocês ensinaram para os seus filhos, olha, para você mentir, você faz isso aqui. Alguém já fez isso? Eu nunca vi, para ser sincero. Como é que elas aprendem a mentir? Como é que elas aprendem a bater no outro? Eu vejo meus filhos, às vezes, sai uma briga lá que os dois saem no tapa ali, começam a chorar. Eu não ensinei eles a fazer isso. Pelo menos eu acho que não. Eu não me lembro de ter dado um tapa na minha esposa como exemplo para eles fazerem isso uns com os outros. É o pecado que habita dentro de nós. A natureza pecaminosa nos leva a cometer pecados. É a natureza que está em nós. Por isso que Jesus veio e morreu por nós. Porque sem Jesus nós não temos esperança. O apóstolo Paulo diz que ele quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem, porque há uma natureza dentro dele e dentro de nós que nos faz ir contra Deus. É essa situação nossa, normal, porque o pecado entrou dentro de nós. Então a primeira condição para nós sermos salvos é reconhecer que nós somos pecadores. Talvez você considere, eu não sou pecador. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é capaz de se encontrar com Deus hoje e dizer que você não é pecador? Eu não sou capaz disso. Talvez exista uma noção, eu peco menos do que o outro. Quem é juiz, você ou Deus? Eu sou melhor que o outro, tá bom. Você pode ser melhor que o outro, mas você ainda não está no padrão de Deus. Porque Deus, em Jesus Cristo, disse que a questão mesmo de cometer adultério não é uma questão apenas física, mas se você, no seu coração, olhar para uma mulher com intenção impura, isso já é adultério. Esse é o padrão de Deus. Você consegue atingir isso? Você pode não cometer fisicamente, mas no seu coração, se você cultiva isso, isso já é adultério. A Bíblia também diz, Jesus disse que se você odiar o seu irmão, você matou o seu irmão. Você pode dizer, eu não sou assassino, eu nunca matei alguém, mas se você odiou alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Esse é o padrão da justiça de Deus. E por que Jesus veio? Porque ninguém é capaz de cumprir isso. Só Deus mesmo é capaz de cumprir isso. Por isso que Jesus veio e morreu por mim e por você. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus quer que nós sejamos homens e mulheres cheios da alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso vem do Espírito Santo, que é Deus habitando dentro de nós. Mas a primeira coisa é reconhecer, eu sou um pecador e eu preciso ser perdoado por Jesus. Eu preciso ser perdoado por Jesus. Até para os irmãos da igreja, a gente precisa também pregar mais sobre a nossa santificação, porque nós vivemos às vezes anos pecando e não confessando nossos pecados, e hoje nós estamos mortos espiritualmente, porque nós não damos oportunidade para o Espírito nos libertar. Nós temos que confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só em Jesus Cristo nós temos justiça. Você pode tentar ser o melhor homem da face da terra. Você pode tentar ser a melhor mulher da face da terra. Existem muitos, que tentam se tornar padrão. Você vai fracassar. Cedo ou tarde você vai fracassar. Porque há uma natureza pecaminosa em nós. E só Jesus Cristo na cruz é capaz de tratar essa natureza. Por isso que Ele veio e morreu por você e por mim. Por isso que na passagem agora de Lucas 5 e de Marcos 2, antes dele falar para o paralítico levantar e sair andando, Ele falou, perdoados estão os seus pecados. Jesus está declarando para você, se você crer na obra dele na cruz, perdoados estão os seus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Homem, mulher, perdoados estão os teus pecados. E aí o que acontece? Esse paralítico recebeu uma outra ordem, que era de se levantar. Mas antes disso, houve uma crítica muito forte dos fariseus e escribas. Os fariseus e escribas eram da elite religiosa da época. Eles eram grandes conhecedores da lei de Deus,
mas não praticavam a lei de Deus. Eles eram como esses que ouviam, liam, mas não praticavam. E Jesus chamavam esses caras de hipócritas. Ou seja, viviam ali estudando a lei, enchendo a cabeça de lei, mas eles mesmos não praticavam. E eles falaram para Jesus: quem é esse que faz blasfêmias? Eles pelo menos sabiam que quem pode perdoar pecados é só Deus. Mas Jesus é Deus. E isso que eles não conseguiam absorver. Essa é uma grande verdade que está na Bíblia e que define o nosso destino. Crer que Jesus é Deus. Que Ele veio como Deus encarnado para nos salvar de nossos pecados. E para ser tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a vontade dEle. E aí Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer que estão perdoados os teus pecados ou dizer: levanta-te e anda? Quando Jesus nos perdoa, Ele faz as duas coisas simultaneamente. Ele te perdoa e Ele te faz levantar. E aí o Senhor falou, no versículo 24 de Lucas 5, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, como Deus e como homem justo que morreu na cruz, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e vai para casa. Olha só, como é que nós sabemos que o paralítico também teve fé? Não foi apenas a questão da fé dos amigos dele que lutaram para baixar o cara do telhado para chegar a Jesus, mas ele mesmo, quando ouviu essa palavra, creu na palavra de Jesus. E ele se levantou imediatamente. Quando Jesus fala para você: perdoados estão os teus pecados, e fala para você se levantar, qual vai ser a tua atitude hoje? Você vai se levantar e crer que os teus pecados estão perdoados? Ou você vai perguntar para Jesus: ô Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, é meio complicado, sabe? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, não sei se tenho força aqui nos meus joelhos. Ele não disse isso. Na verdade, o paralítico não disse nada, ele só obedeceu. A obediência a Jesus define o nosso destino. Tivemos várias maneiras e diferentes contextos nos quais Jesus salvou as pessoas enquanto esteve caminhando na terra. Alguns falaram muita coisa, outros falaram pouco, mas aqui esse homem só creu. Talvez você não tenha muitas palavras, mas a tua própria condição de paralisia já é um testemunho de que você precisa de Jesus, que você precisa receber o perdão dos seus pecados, crendo na obra de Jesus na cruz e ser curada da sua paralisia espiritual. Aqui é no sentido espiritual. Graças a Deus, eu acho que não tem ninguém aqui numa cadeira de rodas paralítico. Nós conhecemos muitos que têm essa condição, mas aqui é espiritualmente falando. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. O resultado, a obediência à voz de Jesus, é que nós glorificamos a Deus. Nós somos perdoados, nós somos curados, a gente pega aquele leito, o leito é tudo aquilo que você carrega junto com seus problemas. O leito é uma desculpa. Ele pegou o leito e saiu andando, glorificando a Deus. E todos ali ficaram atônitos e também glorificaram a Deus. Hoje, Deus quer ser glorificado por meio da tua fé. Jesus está dizendo para você: você é um pecador, mas eu morri por você. Você está paralisado espiritualmente, você não mexe, você não anda, você não consegue fazer nada. Você está morto espiritualmente, mas eu vim para te dar vida e vim para te dar vida em abundância. Essa é a palavra que Jesus fala para você. Tem uma passagem para finalizar. Que fala sobre o momento em que Jesus foi crucificado. E eu quero que vocês tentem lembrar comigo. Quando Jesus foi crucificado, ele estava sozinho? Ele foi crucificado sozinho? Ele foi crucificado com mais 2 malfeitores. O malfeitor é quem faz mal. Quer dizer, faz mal às pessoas. Quem faz bem é um benfeitor. Quem faz mal é malfeitor. É isso, Nélio? Uma benfeitoria que você faz algo de bem. O malfeitor, quem fez mal. Lucas capítulo 23, versículo 39.
Eu quero que vocês imaginem Cristo cravado na cruz, por você e por mim, sendo Ele justo e eu você injusto. Mas Deus Pai enviou Ele para ser morto na cruz por causa dos meus pecados e seus pecados, porque só Jesus é o homem justo e perfeito. Imagina um dos malfeitores crucificado junto com Jesus. Ele estava sendo crucificado porque eram criminosos. Eles tinham pecado e a justiça humana chegou neles. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O cara estava morrendo e estava tirando o sarro de Jesus na cruz. Olha que rebeldia, olha que insanidade, que ousadia. Esse é o poder do pecado na vida dos homens. Até mesmo para morrer, ele estava zombando de Jesus. Você quer zombar de Jesus? Você quer provocar Jesus? Ele estava morrendo por causa dos crimes dele. E ainda assim, ele tinha coragem de desafiar Jesus. Mas tinha um outro malfeitor, que também estava do outro lado, que teve uma atitude diferente. Versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Você está maluco? Você não teme a Deus? Eu estou inferindo aqui, isso não está na Bíblia, mas eu estou colocando na linguagem de hoje. Você está doido? Você não teme a Deus? Estando você também sob igual sentença, você está crucificado junto com Jesus. Versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram. Mas esse Jesus, nenhum mal fez. Jesus não cometeu nenhum pecado, Ele é justo, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse homem justo, que é Deus e é homem, morreu por você, morreu por mim. Imediatamente Jesus, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso mostra, queridos convidados, que nunca é tarde para você receber o Evangelho. A graça de Deus é tão abundante, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão infinita, que mesmo para um malfeitor que já estava morrendo crucificado junto com Jesus, tinha uma chance ainda de se arrepender. Ele reconheceu que ele era um pecador, reconheceu que Jesus Cristo era justo. E Jesus salvou ele naquele momento. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No final da vida desse segundo malfeitor, ele foi salvo por Jesus, porque ele creu em Jesus. Se nós tivéssemos esperança de sermos pessoas boas diante de Deus, Deus não mandaria Jesus, como Ele mesmo em carne, para morrer por nós. Se nós tivéssemos condições humanas de agradar a Deus, sem a cruz de Cristo, Ele não teria enviado Cristo para morrer por você e por mim. Se os pecados não fossem problema, Ele poderia dizer para esse paralítico naquela casa cheia de gente: levanta-te e anda, sem primeiro dizer: estão perdoados os seus pecados. Querido convidado, amado irmão, nesta manhã o Senhor está dando uma oportunidade para você receber o perdão de pecados que Jesus já concedeu a você, se você crer no nome dEle. Nós cantamos um hino falando sobre o nome de Jesus, sobre declarar o nome de Jesus nas ruas. Isso é fato, nós temos que declarar, mas para quê? Para que todos creiam em Jesus, para ser salvo dos seus pecados. Emmanuel, não é Deus conosco? Nós não lemos ali que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Não importa se você acha que se você é um grande pecador ou um pequeno pecador. Pecado é pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus, hoje, em Jesus Cristo, quer te curar da tua paralisia. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você desfrute desses frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade. Ele não quer que você viva mais escravizado por prostituição, bebedice, inveja, ciúmes, maledicência.
Eu não sei, mas quando eu leio aquela lista, eu não consigo dizer, no meu checklist que eu tô ok, eu não consigo dizer. Vários ali, eu confesso, todos os dias eu cometo. Mas a minha fé em Jesus Cristo me garante que eu não tenho nenhuma condenação. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma questão de crer. Quando você crê na obra de Cristo na cruz, quando você crê no nome de Jesus, você é salvo e Deus te liberta da morte eterna. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para todos aqueles que não creram em Jesus, o destino é o lago de fogo. É a morte eterna. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te dá toda a oportunidade para você crer nele, para que você tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Nesta manhã eu quero te convidar a você entregar a sua vida a Jesus, a confessar a tua paralisia, a confessar os seus pecados. E o Senhor Jesus é fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Se você veio aqui nesta manhã e foi convidado por alguém, é porque tem amigos teus que estão desesperados para que você receba perdão dos teus pecados e que você tome o teu leito e ande e volte para casa glorificando a Deus. Mas você tem que exercitar a tua fé. Se você quer tomar uma decisão para crer no Senhor Jesus, eu vou pedir para você ficar de pé agora, que eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita junto comigo essa oração. É uma oração que pode mudar a sua vida, mas você tem que crer na palavra do Senhor. E quando eu orar, eu quero que você ore com fé, crendo no poder do nome de Jesus. É uma oportunidade para você. Nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos. A função da igreja é levar o evangelho para todos. Mas eu quero te dar a oportunidade para você receber uma oração que pode te salvar. Então, todos aqueles que querem orar e receber o perdão de pecados, eu vou pedir para você ficar de pé. Se considere que você é como esse paralítico que não tem mais esperança. A única esperança dele foi contar com alguns amigos que fizeram algo totalmente inusitado, subiram um telhado, baixaram ele, e Jesus, por causa da fé desses amigos, falou para esse homem, perdoados estão os teus pecados, e curou ele da paralisia. Eu vou fazer uma oração agora, e eu quero que vocês repitam comigo essa oração. Mas repitam de coração sincero, com fé no seu coração. Não importa quem está do seu lado. Lembra sobre crer na palavra de Deus? Creia na palavra de Deus que você ouviu essa manhã. E exercite tua fé. Fala, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu sou um pecador. Eu sou escravizado pelos meus pecados. Eu sou injusto. Eu sou um paralítico. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu recebo a Tua obra na cruz. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia para que eu viva contigo. Eu confesso os meus pecados. E eu confesso a minha fé em Ti. Me cura da minha paralisia. Me cura dos meus pecados. Da minha angústia. Das minhas ofensas. Ó Senhor, das minhas impurezas. Eu Te recebo hoje como meu Salvador. Dê ordem para que eu me levante. Dê ordem para que eu fique de pé. Dê ordem para que eu tome meu leito e ande. Eu quero andar espiritualmente. Eu quero andar contigo, Senhor. Me cura, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu quero nascer de novo. Me dá uma nova vida. Uma vida de amor. Uma vida de paz. Uma vida de mansidão. Uma vida de longanimidade. Uma vida de domínio próprio. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou salvo, Senhor.
Amém. Pode se sentar. O primeiro passo é crer. E agora vocês precisam aprender a andar com Jesus. Lembrem-se do que eu falei no começo da palavra. A Bíblia é a nossa base. Mas depois que nós cremos na Bíblia e recebemos Jesus como o Espírito em nosso coração, Jesus agora está habitando dentro de você. Se Jesus fisicamente aparecesse na porta ali, o que vocês iriam fazer? Você imagina, né? Se aparecesse no jornal. Que dia é hoje? No dia 15 de setembro de 2024, Jesus Cristo estará fisicamente ali na chácara Elim da igreja de Uberaba. Todos que quiserem falar com ele vão para a chácara. Como é que estaria a chácara hoje? Eu acho que estaria que nem aquela casa, né, do paralítico. Teria gente ali no portão, o Borô está ali tentando falar, não tem mais jeito de entrar aqui. Hoje nós temos algo muito melhor. Jesus habita dentro de você. Ele é o Espírito que te dá vida. Eu falei que a base objetiva da nossa fé é a Bíblia, na verdade. Mas a base subjetiva, a base de experiência é que o Espírito de Jesus Cristo agora entrou em você. E Ele vai cuidar de você para o resto da sua vida. Aprenda a viver por meio de Jesus. E uma prática bíblica que está em Romanos 10 é que nós somos salvos quando nós invocamos o nome do Senhor. Diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, é clamar. Assim, usando um exemplo secular, já falei muito dos meus filhos, então vou falar da minha esposa, né? Quando ela quer pedir minha ajuda, e eu estou longe, ela fala, o amor, vem aqui. Não sei se conhece a rispidez, né? Depois ela pode falar para vocês como é que ela me chama. Mas ela dá uns berros lá e onde eu estiver na casa eu escuto ela. E geralmente eu vou. E quando ela está brava comigo, ela fala, Davi, vem aqui. Aí eu sei que o negócio apertou. Mas o fato é, quando nós chamamos alguém pelo nome, estamos pedindo a presença dessa pessoa. Quando eu quero chamar a Mariana, falo, amor, vem aqui. Quando eu estou bravo com ela, fala, Mariana, vem aqui. Mas o fato é, nós chamamos as pessoas para estarem conosco. Quando você fala, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor vem e te supre em tudo aquilo que você precisa. Aprendam a invocar o nome do Senhor Jesus. Digam, ó Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor. Falam, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Cantamos hino que fala, né? O nome de Jesus vai curar toda depressão. Você que é depressivo, aprenda a clamar do fundo do seu coração, dizendo, ó Senhor Jesus. É a oração mais simples que você pode fazer. Mas é uma das orações mais poderosas que você pode fazer. É que nem, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido, vem me socorrer. Meus filhos toda hora falam, papai, papai, papai. Eles precisam de socorro continuamente, impressionante. Não conseguem passar um minuto sem pedir a minha presença. Porque eles precisam, dependem de mim. Nós não podemos passar um minuto sem a presença do nosso Pai. Por isso vamos aprender a clamar pelo nome dEle. Então essa é uma oração que eu vou deixar para vocês praticarem durante a semana. Ó Senhor Jesus, me salva, Senhor. E fala para Deus o que você quer falar. Ó Senhor Jesus, eu estou apertado aqui, não sei como vou pagar os boletos amanhã, me ajuda, Senhor. Pode orar assim também, não tem problema. O importante é você orar. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe vocês.